A imagem cinematográfica é atraente porque nos conduz a um mistério. Tudo pode ser um mistério, mas é necessário que a verdade do mistério seja respeitada. Também se pode dizer que os filmes se dividem em duas categorias: aqueles em que predomina o argumento e aqueles em que predomina a imagem. Para o fazer, há duas formas: ou ler o argumento e ilustrá-lo, ou escolher as imagens de tal modo que conduza necessariamente às imagens seguintes. Vivemos num universo povoado de imagens, e nunca, como hoje em dia, as práticas de comunicação e as estratégias de sedução assentaram tanto nas imagens. Relativamente aos elementos que compõem a linguagem visual, temos 6 pontos fulcrais: enquadramento, planos, angulação, iluminação, cor e movimento. O enquadramento consiste na conjugação de linhas horizontais e verticais que delimitam a realidade selecionada na imagem, tornando-a relativamente autónoma em relação ao contexto natural. O plano é uma relação entre a superfície do quadro definido pelo enquadramento e a superfície da imagem que nele aparece. A angulação pode ser considerada como uma forma de adjetivação e pode definir-se como ponto de vista a partir do qual o campo visual é encarado. A luz interfere fortemente na expressividade e plasticidade da imagem, definindo os objetos. A cor desempenha um papel quer denotativo, quer conotativo na caracterização de determinadas realidades, épocas históricas, expressão de sentimentos ou dimensões simbólicas. O encanto da imagem. O filme é um sonho acordado e a sua consistência é de uma fluidez semelhante à das profundezas submarinas. A originalidade do cinematógrafo é relativa. Na representação do mundo e dos seres, o imediatismo das imagens produz um choque direto na afetividade e sensibilidade do consumidor. As imagens oferecem ao espectador informações concretas, conseguindo assim dominar o seu próprio inconsciente. O homem moderno converte-se assim num consumidor satisfeito com o encanto da imagem. A visão cinematográfica é mais emocionante e também mais rica do que a contemplação cinematográfica. Perante nós próprios, surgimos como exteriores e também aparecemos idênticos ao que somos. Pôr imagens em movimento. O cinema é a unidade dialética entre o real e o irreal. É uma ilusão real, uma realidade ilusória. O movimento é uma ilusão. Na verdade, o que acontece é a projeção de fotogramas a um ritmo certo, normalmente 24 por segundo, o que faz com que o nosso cérebro pense que as imagens de cada fotograma estão de facto a movimentar-se, quando a única coisa que mexe é a fita diante de um foco de luz. A impressão de movimento produz-se quando eles são projetados de forma sucessiva, mas separados por um pequeno segmento negro de película, que permanece invisível para o olho humano devido à persistência retiniana que retém por uma fração de segundo a imagem de um fotograma até que se projete o seguinte. A imagem em movimento não é uma imagem do movimento, um corte ou uma sucessão de cortes, nem é o movimento da imagem, uma animação artificial desses cortes, mas sim, tudo junto, imagem em movimento. Como utilizar as imagens nos vários géneros do cinema? Os primeiros filmes noirs surgiram no início dos anos 40. Foram historicamente filmados a preto e branco e caracterizaram-se pelo seu uso de sombras dramáticas, pelo alto contraste e a iluminação low-key, filmados em locais reais, durante a noite, com sombras e cenas já tornadas ícones e clichê. É um estilo usualmente associado a filmes policiais, de crime e assassinato. No início do século passado, surgiram os primeiros processos de cor no filme. Os filmes realizados desta forma são chamados colorizados, em contraposição aos coloridos, onde as cores são captadas pelo processo fotográfico. Todos os processos de colorização tinham em comum o fato de serem artesanais, demorados e muito dispendiosos, apresentando cores inteiramente artificiais. Os filmes de ação, por norma, são superproduções. Exagerando nos efeitos especiais, a maioria dos filmes de ficção científica e policiais também são filmes de ação. A aventura no cinema é representada com muita ação. Os personagens são estereotipados, um herói valente contra o vilão. Esses lutam por uma causa, como encontrar um tesouro, a resolução de um mistério ou o resgate de alguém. A ação decorre no exterior dos espaços cotidianos, em locais pouco habituais como florestas, galáxias e desertos. Acontece normalmente no passado e no mundo de fantasia. É dado maior relevo ao ambiente, vestuário e aos efeitos especiais que propriamente ao argumento. A animação é resultado de um processo onde cada fotograma é produzido de cada vez. Pode ser criada graficamente, quer usando a fotografia de uma imagem desenhada, quer consecutivamente fazendo-se alterações a um modelo, tirando, depois, fotografias do resultado.
Existe uma ilusão de movimento sucessivo quando os fotogramas são ligados entre si e o filme proveniente é visto a uma rapidez de 16 ou mais imagens por segundo. O progresso no campo da animação digital impulsiona muito a velocidade do processo, anulando tarefas mecânicas e repetitivas. O western é um género clássico do cinema norte-americano. Os cenários são o oeste dos Estados Unidos, além da linha do Mississippi, a partir da época que antecede a Guerra Civil Americana até ao virar do século XX. O personagem mais comum deste género é o cowboy solitário que deambula de cidade em cidade a cavalo, tendo apenas a roupa que traz no corpo e uma pistola. As cidades são constituídas geralmente por uma avenida principal, onde se destacam o salão e a esquadra, onde está o xerife. As perseguições e os confrontos físicos, tipo duelo, são as práticas mais utilizadas para destacar a peça-chave da ideia de perigo iminente. Comédia é o que é divertido, o que nos faz rir. Na comédia usa-se o humor nas artes cênicas de forma geral. Hoje em dia, a comédia ocupa um grande plano na importância como forma de manifestação crítica em qualquer setor, política, social e económica. Tem um elevado apoio de massas e é bastante admirada pela maioria do público da indústria do entretenimento. O início dos musicais era sem som. O ano de 1927 é decididamente marcante para este género, pois surge na técnica a possibilidade de realizar filmes sonoros. De imediato, os produtores veem a possibilidade de investir num novo género. O medo é um dos sentimentos que mais fazem as pessoas sentirem-se vivas e livres. O género de terror existe sempre que se pretenda provocar o medo. Desde os anos 60 que qualquer ficção com temática mórbida ou repelente é conhecida pelo público como um género à parte e está profundamente ligado à ficção do fantástico e à ficção científica.